Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. A banca de hoje vai ser a banca CESP da Universidade de Brasília, talvez a banca mais temida por todos os concursandos, concurseiros Brasil afora. A CESP tem um estilo todo peculiar de fazer a prova, sempre calcada na análise das relações entre o sentido e a estrutura do texto e os aspectos gramaticais. A CESP inventou o tipo de questão certo ou errado para você julgar os itens, e isso tem se tornado um pesadelo aí para os candidatos. Não bastasse isso, a CESP organiza concursos em todo o Brasil, indo desde o nível municipal até o nível federal, nas 3 esferas de poder, ok? Ou seja, a CESP é onipresente quando o assunto é concurso público. A nossa ideia aqui, gente, é ajudá-los a superar esse trauma aí com a banca CESP. Nós vamos ver que com um pouquinho de atenção e um bom conhecimento gramatical, não é tão difícil assim resolver as questões da banca CESP. Ok? A nossa ideia aqui, portanto, gente, é dar o caminho das pedras que vai levar vocês até a marcação da resposta correta, ok? Então vamos aí para 5 questões dessa banca aqui no nosso canal. Semanalmente nós vamos postar muitas outras questões dessa banca também. Você pode enviar também a questão que você quer que seja comentada aqui pela gente, ok? Não tem o menor problema. Para isso você apenas deve se cadastrar aqui no nosso canal. Ok? Então vamos começar aí com a questão de número 1, que diz o seguinte: em cada uma das opções é apresentada uma proposta de reescrita para o seguinte período do texto. A lei do ventre livre, que a imprensa da corte havia recebido com muita festa, não merecera o mais breve registro da imprensa de São Luís. Assinale a opção em que a reescrita proposta preserva o sentido original e a correção gramatical do texto. Esse tipo de questão é a questão de reescrita, ok? Que aparece até lá quando você pega o conteúdo programático, dos concursos organizados pelo CESP. Qual é a jogada aqui, pessoal? A jogada aqui é observar primeiro se a correção gramatical foi mantida, ou seja, está tudo certinho no ponto de vista da norma culta, e se o sentido original também é preservado. Com relação à primeira, muitas vezes as diferenças são muito pequenininhas, às vezes é um acento que está faltando, é uma vírgula fora do lugar, ok? Então, eles são bem sutis com essa questão da correção gramatical. E no sentido também, gente, o que eles fazem na maior parte dos casos é colocar as frases com um sentido muito próximo. Então, você tem que prestar atenção no detalhe aí para que leve a resposta correta. Ok? Uma questão dessa, no meio de tantas outras no concurso, torna-se extremamente cansativa, principalmente para aquele candidato que já vem num pique, ok? E está ali já um pouco desgastado. Mas a jogada aqui, gente, é manter a concentração, tá? E aí vocês vão ver que essas incorreções, essas mudanças de sentido logo saltam aos olhos, ok? Então vamos ver aí onde que a proposta de reescrita, vou botar o meu ponteirinho aqui, preserva o sentido original e a correção gramatical do texto. Ok? Na 1, nós temos: a imprensa de São Luís ignorou a aprovação da lei do ventre livre, enquanto a imprensa da corte comemorou-a. Então, nós temos aqui, o não merecer o mais breve registro da imprensa é sinônimo de ignorar. Ok? Certo? Então, temos aqui uma preservação do sentido. Tá? Recebido com muita festa, na imprensa, é mesmo que comemorar. Certo? E a aprovação, esse nome aqui não está presente no original, mas dá para perceber, vamos botar aqui o ponteirinho, a aprovação aqui, dá para perceber pelo sentido global que estamos está realmente falando da aprovação da lei do ventre livre, ok? Então a letra A preserva o sentido original e não há problemas gramaticais. Forte candidata a ser a resposta. Vamos analisar as demais para confirmar. No item B, nós temos aqui: houve festa na corte para receber a notícia da aprovação da lei do ventre livre, mas a imprensa
de São Luís não registrou. Na verdade, a imprensa da corte, certo? Comemorou, não a corte em si. Então, aqui é um detalhezinho que faz com que o item B mude o sentido da frase original. No item C, nós temos: não havia mérito no registro da lei do ventre livre pela imprensa de São Luís, ainda que essa lei tenha sido recebida com festa pela imprensa da corte. Repare que a presença dessa conjunção aqui, o embora, não presente no sentido original, altera as relações de sentido. Tá? Então, só a colocação desse aqui já deixou a frase alterada. Ok? Então, não podemos considerar aí o item C. No item D, a imprensa da corte, ao contrário da de São Luís, não dispensou qualquer registro da lei do ventre livre. Se dispensar qualquer registro aqui também, essa sentença, esse trecho, não tem correlato no original também. E no item E, a mesma coisa aqui do item C, a colocação de um concessivo atrapalha aí as relações de sentido. Então, a gente confirma a questão 1 como a resposta à letra A. Ok? Esse tipo de questão talvez seja a mais frequente na banca CESP, tá? E uma atenção especial vai ser requerida aí do candidato com ela. Na questão 2, já temos uma questão um pouquinho mais simples. Assinale a opção que apresenta um trecho do texto que contém uma oração na voz passiva. Aqui, gente, basta identificar oração na passiva, sabendo que existem dois tipos de voz passiva. Existe a chamada passiva analítica, que é feita com o verbo ser mais o particípio do verbo principal, e temos a voz passiva sintética ou pronominal, que é aquela que é feita com a partícula ser, ok? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, ok? Seguido da partícula ser, tá? Então, isso seriam os casos da voz passiva. No item A, temos então o seguinte: a história do grafite iniciou-se na década de 70 do século 20. Ok? Nós temos aqui o iniciou-se, né? Quem inicia alguma coisa, ok? Então, o verbo é transitivo direto, ok? E aí você poderia considerar aqui um caso de voz passiva sintética, ok? Porém, esse ser aqui também pode ser considerado como partícula integrante do verbo, ok? Então, esse item A, ele gera alguma dúvida, certo? Na minha interpretação, esse verbo aqui poderia ser interpretado como foi iniciada na década de 70. Porém, há uma interpretação do iniciar como sendo um verbo intransitivo, tá? E aí, no caso, um verbo transitivo, não, perdão, uma interpretação do iniciar como sendo um verbo que pede uma partícula ser, ou seja, é uma partícula integrante do verbo, tá? E aí deixaria isso aqui sem poder ser interpretado como foi iniciado, ok? Nesse caso, então, aqui há uma dúvida grande no item A, a gente tem que mantê-lo em suspense. Vamos analisar as demais. No item B, eu tenho a arte de grafitar se transformou. Esse C aqui, então, é legitimamente uma partícula reflexiva, ok? E aí, nesse caso, não forma voz passiva. O grafite, inicialmente, foi uma arte caracterizada pela autoria anônima. Aqui eu só tenho o verbo de ligação, certo? Sem a presença do particípio, então não caracteriza uma voz passiva analítica. No item D, os ditos cânones são retirados. Olha a voz passiva analítica aqui, ó. Verbo ser e particípio do verbo original. Aqui, indubitavelmente, eu tenho uma oração na voz passiva, gente. Então, a resposta vai ser o item D, ok? No item E, o C funde aqui, o C vai ser uma partícula integrante do verbo. Então, esse item A, era possível, na minha opinião, interpretar o iniciou-se como sendo uma passiva sintética. Tá legal? Mas a melhor resposta, a resposta indubitável, vai no item D, que inclusive confere com o gabarito da questão. Tá? Então, resposta, letra D.
Na questão 3, mais uma vez, uma questão de reescrita e correção gramatical. O que diz a questão? Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de reescrita para o seguinte período do texto. Não há receitas prontas para combater a corrupção nos diversos países. Tampouco há uma definição clara sobre que tipo de ação se deve considerar corrupção. Assinale a opção em que a reescrita apresentada mantém a correção gramatical e o sentido original do período. Ok? Então, vamos lá. No item A, temos: não há receitas prontas para o combate à corrupção nos diversos países. Tampouco há uma definição precisa acerca do tipo de ação que se deve considerar corrupção. Então, no item A aqui, temos... Vamos botar aqui, ó. No item A, temos uma frase aparentemente toda correta, né? O uso correto da crase aqui, do acento indicativo de crase, da conjunção tampouco, ok? Então, o A parece estar tudo correto, ok? Vamos confirmar com as demais. No item B, nós temos: não existe receitas, ok? Aqui já temos um problema de concordância. Aqui o certo seria: existem receitas, ok? Então, o item B temos de descartar. No item C, nos diversos países, não tem-se receitas prontas. Aqui tem um problema de colocação pronominal. Essa partícula deveria vir antes do verbo atraído pelo advérbio não, ok? Faltou um acento grave aqui também no combater. Não, minto, aqui não tem, não. Desculpa, gente. Porque quem combate, combate alguma coisa. Tá? Então, esse acento grave aqui não é necessário, ok? Tampouco tem-se uma definição clara acerca do tipo de ação que deve-se pensar, né? Aqui também um outro problema de colocação, o que puxa o pronome para frente do verbo. Tá? Então, vamos só retirar esse aqui esquece, tá? Porque é combater, é o verbo, não o nome combate, que aí sim rege a preposição a, ok? Então, está errado o item C. No item D, para combater a corrupção nos diversos países, aqui faltou uma vírgula. Não há receitas prontas. Tampouco há uma forma clara sobre que tipo de ação devemos considerar como corrupção. Vejam que faltou uma vírgulazinha aqui, ok? Como eu falei, muitas vezes essa questão da correção gramatical, ela é sutil, tá, gente? Então, como eu tenho aqui, ó, uma oração adverbial reduzida deslocada, ela tem de vir isolada por vírgula. Ok? Se ela estivesse no fim da sentença, não precisaria, mas estando no início ou estando no meio, é requerida a vírgula. No item E, não há receitas prontas para lutar com a corrupção nos diversos países. E não há também uma noção explícita sobre que tipo de ação a corrupção deve ser considerada, ainda que tudo esteja correto. A organização e o sentido se alterou bastante, né? Sobre que tipo de ação a corrupção deve ser considerada, não, né? Na verdade é o contrário, é que tipo de ação deve ser considerado corrupção, ok? Então houve uma alteração na ordem aí que mudou o sentido, e isso a gente confirma então a resposta, galera, da questão 3 no item A. 4. Em relação aos aspectos linguísticos do texto, assinale a opção correta. Nós tiramos aí o texto, né? Não ficou necessário. Tá? Então, nós temos: esses padrões significativos se tornam crenças. A posposição do pronome se ao verbo tornam-se acarretaria erro gramatical no texto. Ou seja, essa colocação aqui está correta, ok? Ela está correta porque... O que acontece? Não havendo nada que obrigue a ênclise, certo? Nada que obrigue a colocação do pronome antes ou depois do verbo, qualquer uma das colocações é aceita. Então, repare aqui que eu tenho a próclise. A próclise é a colocação preferencial no português brasileiro. Não tendo nada que obrigue, e não há, porque esse nome significativo aqui, esse adjetivo, não puxa o pronome obrigatoriamente para frente, você pode colocar o pronome aqui ou pode colocar o pronome depois. Ou seja, não havendo nada que obrigue a próclise, qualquer colocação é válida. Então, aqui ficaria correto, logo, não acarretaria erro, certo? E logo, a opção está
incorreta. Tem que tomar muito cuidado aqui, porque olha como é que a CESP joga com essas coisas. O comando da questão está pedindo que se marque a opção em que uma afirmação correta é feita. Essa afirmação aqui, ela é incorreta, porque a colocação do pronome, a mudança da colocação do pronome não acarreta erro. Ok? Então, cuidado com isso para não se confundir. No item B, temos no trecho como um clérigo que mude de religião ou renuncie à sua fé. O emprego do sinal indicativo de crase na expressão a sua fé é obrigatório? Não, não é obrigatório, porque a crase é facultativa diante de pronomes possessivos femininos, ok? Então, aqui você pode colocar ou não o acento grave, certo? No item C, temos o cérebro naturalmente começa a procurar e encontra padrões, aos quais, então, infunde significado. A exclusão da vírgula empregada logo após padrões não prejudicaria nem o sentido, nem a correção gramatical do texto. Essa vírgula aqui, gente, repare que ela está encabeçando, né, uma oração. Vamos marcar aqui, para não sumir o meu cursor. Vamos botar aqui, ó, direitinho. Ó. Essa vírgula aqui, ó, repare, ela está precedendo um pronome relativo. Se ela precede um pronome relativo, é porque ela está precedendo uma oração do tipo adjetiva. Uma oração adjetiva pode ser explicativa ou restritiva. Ela é restritiva quando não tem vírgulas, e aí o sentido é o de restrição. Quando tem vírgula, o sentido é de explicação. E isso é obrigatório, gente. Se você quiser dar o sentido restritivo, por exemplo, você fala assim, o garoto que eu conheço, ok? Aí você está falando apenas do garoto que você conhece. É restritivo. Mas quando você diz assim, o garoto, vírgula, que eu conheço, você está explicando que conhece o garoto. Ok? Isso é obrigatório. Então, se você tira essa vírgula aqui, obrigatoriamente, você muda o sentido do restritivo para o explicativo. Ou melhor dizendo, do explicativo, já que tem vírgula, para o restritivo. Então, você altera, sim, o sentido, ok, do texto, certo? E altera também a correção gramatical, já que essa mudança de sentido implica em toda uma reinterpretação do que se quer dizer nessa sentença. Então, o item C também está errado, ok? No item D, temos, na linha 10, o advérbio então, que tem valor conclusivo, poderia ser substituído pela conjunção portanto, sem que tal alteração promovesse incorreção gramatical ou mudança de sentido ao texto. Na verdade, esse então da linha 10, não tem a linha 10 aqui, gente, mas a frase é justamente essa daqui que está na questão anterior. O cérebro naturalmente começa a procurar e encontra padrões aos quais então infunde significado. Esse então aqui não tem exatamente um valor conclusivo, ele tem um valor mais enfático, ok? Logo, se você troca pelo portanto, altera completamente o sentido do texto. Então, não pode ser o item D, tá? Então, o segundo processo, aí só vai sobrar o item E, gente, que vai ser a resposta da questão. O segundo processo remete à ação de infundir significado aos padrões já encontrados, ok? É justamente, né, não está o texto aqui, mas na sequência você teria essa expressão, o segundo processo, remetendo, tá, ao que é dito na linha 10. Então, portanto, resposta letra E na questão número 4. E na questão número 5, vamos ter o seguinte. Nas opções abaixo, são apresentados trechos adaptados de texto disponível nesse site, né, do Inmetro. E aí a questão pede, assinale a opção que apresenta o trecho correto no que concerne a aspectos gramaticais de acentuação, pontuação e grafia. Então, vamos lá, gente, muita atenção, porque as mudanças, os erros são daqueles do tipo bem pequenininhos. No item A, nós vamos ter o seguinte. No item A aqui, ó. A metrologia legal está relacionada à atividade resultante de exigências. Opa, faltou um acento aqui no exigências. Ok? Referentes a medições, unidades de medida, instrumentos e métodos de medição. Só esse errinho aqui, então não pode ser o item A a resposta correta.
No item B, temos o principal objetivo da metrologia legal é, uma vírgula, separando o sujeito do seu verbo. Um erro também, ok? O único presente aí no item B. No item C, com supervisão governamental, vou marcar aqui que o item B nós já fizemos. No item C agora, com supervisão governamental, o controle metrológico proporciona transparência e confiança para as atividades humanas, com base em ensaios imparciais. Imparciais grafa-se com C, certo? Um erro de ortografia aqui no item C. No item D, a exatidão dos instrumentos de medição garantem, um erro de concordância. Aqui tinha que ficar no singular, porque está concordando com exatidão, certo? Então, gente, só sobrou o item E. As atividades na metrologia legal no Brasil são uma atribuição do INMETRO, órgão que atua ativamente na Organização Internacional de Metrologia Legal. Resposta, letra E. E assim, a gente fecha esse bloco de 5 questões da banca CESP, pessoal. Vocês devem ter percebido o quão sutil essa banca é na formulação das suas questões. Somente com atenção e concentração consegue-se resolver essas questões. E algum preparo também. E é por isso que nós estamos aqui dando essas questões comentadas para vocês, para ajudá-los aí nesse caminho doloroso que vai levar até a aprovação. Certo? Se a aula foi útil, gente, curta, compartilhe, deixe seu comentário, inscreva-se aqui no nosso canal, ok? Pode enviar as suas questões também para que nós façamos os comentários aqui, ok? Deixe também seu apoio no site Apoia-se, ok? Porque lá nós vamos poder ter o apoio que precisamos para a manutenção desse nosso projeto, de levar essas questões CESP comentadas para vocês. Okay? Semanalmente vamos postar mais dessas questões aqui, gente. Acompanhe fazendo a sua inscrição aqui no nosso canal. Um abração, eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!